Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. É uma satisfação mais uma vez estar aqui gravando essa mensagem para vocês, né, do Palavras de Vida Eterna. Já é o 51º capítulo que estamos estudando. Vimos aqui trazer a mensagem de Emmanuel, né, tentando colocar algumas falas, algumas palavras de acordo com o nosso entendimento, mas essencialmente trazendo a mensagem de Jesus, que é uma mensagem sempre baseada no Evangelho, e Emmanuel sempre fazendo seus comentários acerca de cada capítulo desta obra, que é a Palavra de Vida Eterna. Como sempre dizemos, é uma satisfação poder fazer, trabalhar esses vídeos, essas lições que são trazidas para nós e apresentar para que outras pessoas também possam ver, assistir e a partir daí tirar suas próprias conclusões no que diz respeito aos ensinamentos aqui postos, né? Então, o capítulo de hoje, 51, intitulado No Solo do Espírito. No Solo do Espírito. Então, e ele vai trazer uma passagem que está na parábola do semeador, lá no capítulo 13, versículo 8 de Mateus. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então, no solo do Espírito, o que é que nós estamos plantando em prol do desenvolvimento espiritual de cada um de nós? Quais são as lições que nós estamos buscando e que nós estamos exercendo no nosso dia a dia? Que ensinamentos temos recebido? Que ensinamentos nós temos através desse conhecimento, do recebimento dessas informações? De que forma nós temos utilizado esses conhecimentos? Então, qual é a semente que está sendo plantada por nós para que a gente desenvolva o nosso espírito imortal? Quais são as prioridades que nós estamos oferecendo, que nós estamos tendo para a nossa vida? Então, esse é mais ou menos o sentido, né, no solo do Espírito, para a gente entender que tipo de o que nós queremos para nós, qual é a colheita que nós vamos querer fazer ao longo da nossa existência, sabendo que aquilo que nós plantarmos, necessariamente nós vamos ter que colher. Plantaremos de acordo com as nossas escolhas, mas a colheita, ela é obrigatória. Mas a gente lembra aqui também de uma passagem que tem no Evangelho de João, lá no capítulo 1 ainda, em que o Cristo, João Batista, está apresentando Jesus, aqueles primeiros momentos em que há aquele contato de João Batista, apresentado no texto bíblico, de João Batista com o Mestre, e que, num dado momento, o João Batista se dirige ao Cristo que vai passando num determinado local, e João Batista fala para seus discípulos que aquele é o Salvador, e que dois desses seus seguidores foram ao encontro de Jesus. Jesus, os percebendo, perguntaram para eles: que buscais? Né? Que queres? O que estão buscando? Qual é o objetivo da vida de vocês? Que semente vocês querem plantar? Né? Mais ou menos isso. Então, vamos aqui. Referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremos-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Nele encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Então ele vai trazer aqui uma série de palavras, de informações, sempre relacionando ao homem a uma situação, que nós vamos já trazer aqui e tentar esclarecer uma por uma. Mas, de antemão, é o que nós encontramos ainda em boa parte, né, das experiências humanas. É muito o que nós vivemos ainda nos dias atuais.
Então ele vai dizer, homens calhaus. Então o que são calhaus? Né? Calhaus são pedras, é uma rocha que se deteriora, se quebra e são pequenas pedras. E nós somos calhaus, nós nos utilizamos dessas pedras, de pequenas pedras, para jogar no nosso próximo. Vamos lembrar aqui, por exemplo, o calhau é uma pedra solta. Uma pedra se solta do alto de um barranco e desce ladeira abaixo e atinge pessoas, pode atingir objetos, enfim, causa destruição. Então o calhau pode causar uma destruição, e isso somos nós, né? Nós ainda causamos a destruição de muitos através da nossa fala ferina, das pedras que nós jogamos nos outros, através do nosso modo de ser e de existir, e principalmente como nós vemos o outro, e que somos mestres em julgar e em colocar as pessoas em situações bastante delicadas. Então nós podemos até destruir pessoas por ocasião das nossas atitudes, de como nós vamos agir em diversas situações. Desculpem. Homens espinheiros. Eu sou sertanejo, vivi até os 9, 10 anos no sertão, e a gente tem muito hábito, né, de correr, de entrar na mata, à procura de passarinho, brincadeira de criança mesmo, enfim. E aí, era muito comum, e sempre correndo descalço, né, era o natural da gente. Era muito comum e a gente seguir por alguns caminhos, e de repente, nesses caminhos tinham espinhos. E a gente não dava conta, de repente tacava o pé em cima de um espinho. Ele lá ia para casa chorando para a mãe tirar o espinho do pé da gente, né? Então, nós somos homens espinheiros ainda. Nos escondemos por trás da nossa mata íntima e ferimos pessoas através também das nossas atitudes, do modo como agimos na vida. Ele traz também homens milhafres. Homens milhafres são aves de rapina, são aves que se alimentam de carnes mortas, de outras aves, né? Então, a gente ainda está se alimentando, vamos nos lembrar, por exemplo, dos programas policiais. É como que especialmente passam exatamente no nosso horário de almoço, em sua maioria. E ali as pessoas estão se alimentando, comendo ali, alimentando o organismo físico, e ao mesmo tempo assistindo coisas terríveis. Mortes, assassinatos, mensagens terríveis de um mundo que a gente sabe que existe, e muitos se alimentam ali como aves de rapina, se alimentando daquela carnificina. É uma situação que é lamentável, mas muitos de nós ainda fazemos parte desse processo, né? Nos alimentamos disso. Homens parasitas. Parasita é aquele que no nosso organismo existem os parasitas que se localizam numa determinada região do nosso corpo e ali se alimentam do que ele vai encontrando ali, que permite que ele tenha vida, mas que ao mesmo tempo vá consumindo a vida do outro, né? Então, um parasita, ele vive em um outro organismo, né? Obtendo alimento ali não raro e causando dano àquele organismo em que ele se encontra. Então, a gente também ainda age como parasita, vive uma relação que se torna, se demonstrando um amigo, numa relação de amizade que demonstra assim ser
aos olhos do mundo, mas na prática, no exercício, no íntimo, na verdade, acaba não se tornando. Mas sim um parasita, porque através disso você vai conquistar algum objetivo através dessa suposta amizade que você está vivenciando. Então, existe isso de nós para com outros e de outros para conosco. Ainda agimos assim como parasita, nos alimentando da boa vontade do nosso próximo. Homens charcos. Homens charcos, o que são charcos? É a água parada, né? Aquela água lodocenta, aquela água suja. E então nós estamos ainda meio que estacionados no tempo, parados ali, e mais uma vez eu volto aos tempos de criança, quando no período de chuva, como está agora, as ruas em que a gente morava ainda eram ruas muito esburacadas, ruas que não tinham asfalto, ou mesmo aquele paralelepípedo, né? Aqueles calçamentos que eram produzidos, que eram feitos há algum tempo, e acumulava muito água. E a gente ia brincar e brincava dentro daquela água ali, acumulada, suja, e a gente não estava muito aí, mas a gente não tinha ideia do quanto aquela água era nociva para nós. Temos os homens furnas, são aqueles... O que é o furna? Uma furna é uma caverna, né? Algo obscuro, algo fechado, né? E a gente ainda vive muito isso, a gente ainda é muito obscuro nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Somos uma caverna diante do mundo, em que a gente não sai para o mundo para se oferecer ao mundo mesmo, de todo o coração. Homem superfície que está aqui na superfície, ele não aprofunda, né? Ele não tem um aprofundamento disso. O homem superfície, ele vive nas coisas mais básicas que a vida nos oferece, né? Ele não aprofunda a experiência terrena. Ele está mais aqui afeito ao que os instintos humanos ainda nos concedem, o que a gente ainda busca nas situações mais vis, inclusive, né? Se alimenta da desgraça do outro, se felicita com um problema ali pelo que o outro está vivendo, e a gente não adentra, mesmo tendo acesso, né, a informações, mesmo tendo acesso ao conhecimento, a gente não aprofunda, a gente fica ali só na base, só no início, e não adentra para chegar, lembrando aqui da parábola da casa construída sobre a rocha e sobre a areia, que a casa que é construída sobre a rocha, o homem escava o terreno para poder estabelecer ali uma estrutura, colocar uma estrutura que se torne forte, uma estrutura que tenha uma base bastante sólida, e cavando até chegar à rocha, e a partir dali você vai preenchendo com outros instrumentos, com pedras, e colocando ali cimentos, enfim, formando uma estrutura sólida, formando um alicerce sólido. E aquele que está na superfície, ele constrói sua casa ali sobre a areia, coloca o seu alicerce ali sobre a areia, e acaba que sendo destruída essa casa com qualquer investida da natureza. Homens obstáculos, nós impomos tantas dificuldades às pessoas, às coisas da vida, né? A gente não tem uma compreensão diante
das situações vividas ainda pelo outro, não compreendemos por que o outro ainda se encontra em um determinado nível de conhecimento. Então, a gente acaba que travando mesmo, né? No ambiente de trabalho, muitas vezes nós vivemos experiências de pessoas que dificultam a vida do outro porque possuem um cargo diretivo, um cargo na escala dessa instituição, dessa empresa, existe um cargo de gestão, acaba que travando, obstaculizando o crescimento de outros. Homens venenos, e aí a gente não precisa nem adentrar muito, né? Apesar de que o veneno ele pode servir também como instrumento de cura, quando é buscado através do próprio veneno, por exemplo, da cobra, que você, quando é tratado aquilo ali, ele serve de um antídoto para o próprio veneno que a pessoa possa vir a sofrer através de uma picada de uma cobra, né? Mas nós vivemos envenenando a vida das pessoas com falas nocivas, com maus pensamentos, com desejos ruins para o outro. Homens palhas. Palhas você riscou um palito de fósforo ali, rapidinho pega fogo e se destrói. Homens sorvedores, aqueles que sugam, muito parecido com o parasita, né? Mas o sorvedor é aquilo que suga as suas energias, né? Então nós somos homens que vivemos sugando a vida, as energias de outros. Erosões é que vão se deteriorando e se tornando regiões, por exemplo, que tem muita erosão, vão se tornando regiões desérticas, né? E homens abismos. Aí você, quando fala de abismo, você imagina logo alguém à beira de um penhasco, olhando para baixo, um grande abismo, e o risco de cair ali muito grande, né? E é fatal a queda. Então nós ainda agimos como um abismo para muitas pessoas, no sentido também de distância entre um ponto e outro. Um abismo, a gente ainda se encontra distante, por exemplo, das pessoas mais necessitadas, das ruas, que necessitam do amparo de cada um de nós, que temos uma condição material menos complexa do que de muitos irmãos nossos. Então, são essas relações que Emmanuel traz, né, do homem em relação a cada situação, e que aqui tudo, digamos, no pejorativo, no sentido de que são situações causadas por nós mesmos. Mas não vamos nos entristecer e achar que não tem também solução para isso, né? E que não existem outros que estão numa outra situação. Vamos lá. Mas surpreendemos também com alegria os homens searas, aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Então aqui nós temos os homens searas, os homens que trabalham, que produzem, que plantam uma boa semente e que regam essa boa semente e que cuidam dessa semente com muito cuidado. Aqui a gente lembra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Sede Perfeitos, né? Então esses homens são essas pessoas que já estão buscando essa perfeição, claro que uma perfeição relativa, porque ele nos diz, sede perfeito como vosso Pai é perfeito, mas aqui uma perfeição relativa, obviamente, porque a gente não chega à perfeição do Pai, mas nós somos esse adubo, nós somos essa água que dá a vida, a gente ajuda também a distribuir isso, a gente sua, transpira, trabalha em prol de outros, né? Nós buscamos o conhecimento para poder compartilhar esse conhecimento com outros,
Então isso já são boas sementes que estão sendo plantadas. E para finalizar, reparemos a vasta paisagem que nos rodeia através da meditação e com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Então, isso é um convite para que a gente se analise, se perceba que terreno somos nós. Que semente, se uma semente for plantada no nosso terreno, no nosso solo, o que nós iremos oferecer? Iremos matar, destruir logo essa semente? Ou essa semente ela irá reproduzir, irá se sustentar ali, criar estruturas na sua raiz e primeiro se estruturando na raiz, descendo em busca de água do solo, para se fortalecer do solo do Evangelho, da mensagem do Cristo, para trazer esse fortalecimento. Nós somos esse solo e que a partir disso, essa semente ela passa a crescer e multiplicar e dar frutos, se tornar grandes árvores. É isso? Será que o nosso solo é capaz de receber essa semente ou não? Se o solo tocar, se uma semente tocar o nosso solo, nós iremos logo destruí-la ou iremos ajudar na sua reprodução? Então essa é uma reflexão importante que cada um de nós devemos fazer. Que Deus nos abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.